Bem, vamos resolver aqui uma questão do vestibular seriado da terceira fase para as turmas do terceiro ano. Nessa questão a gente vai ter a função álcool. Ele faz um enunciado aqui onde vai ter um experimento onde ele usou 100 ml de uma substância líquida. Então a temperatura que ele estava lá, a substância era líquida e ninguém sabe qual é a temperatura. Aí depois transferiu para um balão de destilação e depois esfriou. E quando chegou a 25 graus, a substância se solidificou, né? Então, aí a pergunta é, essa substância pode ser um álcool? Aí na letra A, não, porque se trata desse composto aqui. Mas esse composto aqui, ele é um álcool, tá? Então aqui meio que confuso, né, a letra A, porque esse composto é um álcool, ele fala que não pode ser o álcool, porque se trata desse que é um álcool. Então a letra A não pode ser a resposta. Assim como também não pode ser a letra E a resposta, já que ele fala que para ser um álcool basta ter hidroxila. Então não é a letra E também. Letra B, não é um álcool, porque o álcool, todo álcool não é sólido. Não são sólidos a temperatura de 25 graus Celsius. Aí também não dá para afirmar isso. Tá? A gente vai depender do álcool e vai depender da cadeia carbônica do álcool. Tem álcool que tem, quanto maior a cadeia carbônica, maior o ponto de ebulição e fusão. Então não dá para afirmar que é a letra B. Tá? A letra B não dá para eliminar. Ela é muito vaga. Letra C, não, porque álcool também não dá para afirmar isso aqui. O que dá parcialmente para dizer é a letra D, e mais ou menos, porque ele fala que pode ser um álcool porque se tiver ligada a hidroxila ao carbono saturado e se ele for maior, um grupo de maior prioridade. Então a letra D é a resposta que está no gabarito dessa questão. Para a gente relembrar da função álcool, a gente tem que lembrar que a hidroxila ligada ao carbono saturado é o que vai caracterizar. Se não for saturado, aí já não é o álcool, que é o erro da letra E, porque não basta ter hidroxila. Se a hidroxila estiver ligado a um anel aromático, aí aqui não é álcool, aqui é um fenol. Se estiver ligado a um carbono insaturado, não é álcool, é um enol. Então, para ser álcool, o carbono tem que ser saturado. A outra questão interessante que fala-se do ponto de fusão e ponto de ebulição é a ligação de hidrogênio. O álcool ele tem uma hidroxila e essa hidroxila tem oxigênio e tem hidrogênio. Hidrogênio com oxigênio formam pontos de hidrogênio com outro hidrogênio com oxigênio. Então, a ligação de hidrogênio é responsável pela característica desses compostos. Lembrando que ponto de ligação de hidrogênio ou ponto de hidrogênio só pode acontecer com hidrogênio, flúor, hidrogênio, oxigênio e hidrogênio e nitrogênio. A molécula de álcool, né, a substância álcool, aqui eu tenho o etanol, ela tem uma parte polar, que é justamente da hidroxila, e uma parte apolar. Essa característica é a responsável pela solubilidade do álcool tanto em compostos polares quanto em compostos apolares. E isso para álcool de cadeia carbônica pequena, como é o caso do etanol. Se essa cadeia carbônica aumentar, né, tiver mais carbonos aqui, aí essa apolaridade ela vai aumentar. Então, para aumentar a polaridade, eu teria que acrescentar mais a parte polar. Então, quanto mais você aumenta a cadeia carbônica, menos solúvel é o álcool em compostos polares. No caso da água, por exemplo, se você aumentar a quantidade de carbonos, você diminui a solubilidade desse álcool em água. Mas se você colocar uma outra hidroxila, você mantém ou eleva até essa solubilidade. A solubilidade é justamente devido à presença da hidroxila lá. Tá? Então a hidroxila, que forma a ligação de hidrogênio, é responsável pela tendência polar, é a responsável pelo álcool se dissolver na água. E a outra questão interessante é sobre ponto de fusão e ponto de ebulição. As ligações de hidrogênio, que nessas moléculas, elas mantêm uma força eletrostática. Então é isso que permite que as interações não se quebrem e as moléculas não evaporem. Então, para que eu quebre uma interação intermolecular,
eu tenho que gerar muita energia. Então, por isso que o ponto de fusão e ebulição são elevados. No entanto, não dá para dizer que toda substância, todo álcool, ele é sólido, como foi o caso da letra da alternativa da questão. Na questão, ele deu esse composto aqui, que é um álcool. Ele falou que não era um álcool, mas é um álcool, é o etanodiol. Ele falou que era o etanodiol. Esse composto, ele é líquido à temperatura ambiente. O ponto de fusão dele e o ponto de ebulição estão descritos aqui. O ponto de fusão é menos 12 e o ponto de ebulição 197. Então, o ponto de ebulição dele é elevado, igualmente a sua solubilidade, devido à presença de duas hidroxilas. A quantidade de hidroxila aumenta a solubilidade desse composto. Para finalizar, a gente tem esse resumo aí que ele fala justamente que o álcool é um composto orgânico que apresenta um lado polar e um lado apolar. Quanto mais você aumenta a cadeia carbônica, você diminui a solubilidade e você aumenta o ponto de fusão e ponto de ebulição. Quanto mais hidroxila tem, mais você aumenta a solubilidade, mais você aumenta o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Certo? Então, para resumir, aí a gente tem as características desse grupo, do grupo álcool, e o que a gente permitiu excluir as alternativas da questão para poder entender melhor como é que funciona as propriedades desse grupo, certo? Então, álcool com até 12 carbonos são líquidos, passou disso já é sólido à temperatura ambiente. Tem um cheiro agradável, a solubilidade se eleva quando você aumenta o número de hidroxila, tá certo? Quanto mais você aumenta a cadeia, você torna ela menos solúvel e menos volátil também, porque você aumenta a cadeia, também vai aumentar é mais difícil quebrar a molécula, né? Quanto maior o número de grupos, mais intensos serão as forças intermoleculares, então assim maior o ponto de fusão e ebulição. Monoálcool possui ponto de fusão e ebulição mais elevado em comparação com hidrocarbonetos de massa molecular igual, devido a ponto de hidrogênio. Então, o grupo álcool, o principal elemento dele é justamente esse grupo aqui, a hidroxila, que é o responsável pela maioria das suas propriedades. E quando a gente fala de álcool, a gente tem que lembrar da ponte de hidrogênio, ou, mais atualmente, ligação de hidrogênio. Tá? Então, a gente conclui essa questão falando de algumas propriedades, falando da ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio, e falando da polaridade, solubilidade e da viscosidade, da solubilidade de todo o grupo álcool. Tá? Então, até a próxima, mais uma questão do vestibular seriado.